Bom dia, está no ar a rádio e a TV Jornal de Saúde. Hoje, 8h30 na capital Belo Horizontina, 16 de novembro de 2014. Aqui é Marcelo dos Santos, jornalista profissional, apresentando aqui o Jornal de Saúde informativo comparado, não é? E também, às vezes, aí a gente faz algumas matérias aí interpretativas, né? Vamos elaborando aí no decorrer do nosso programa. Hoje, gente, eu queria abrir, né? Tem várias notícias aí sobre a Operação Lava Jato e tudo, mas eu queria abrir especialmente aqui hoje o programa com uma comemoração, né? Que estão para fazer no dia 18, terça-feira, em homenagem a Antônio Francisco Lisboa, né? Vocês não devem conhecer ou relembrar desse nome, né? Visto que ele nasceu em 18 de novembro de 1814, não é? Olha, em Ouro Preto, não é? Veja só, o jornal Estado de Minas, aqui de Minas Gerais, não é? Soltou um caderno especial hoje, né? Quem se interessar pode ter acesso, sobre Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, Ouro Preto, não é? 29 de agosto de 1730, ou mais provavelmente 1738, não é? Ouro Preto, 18 de novembro de 1814, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Pouco se sabe com certeza sobre sua biografia, que permanece até hoje envolta em cerrado véu de lenda e controvérsia, tornando muito árduo o trabalho de pesquisa sobre ele e ao mesmo tempo transformando-o em uma espécie de herói nacional. A principal fonte documental sobre o Aleijadinho é uma nota biográfica escrita somente cerca de 40 anos depois de sua morte. Sua trajetória é reconstituída principalmente através das obras que deixou. Embora, mesmo neste âmbito, sua contribuição seja controversa, já que a atribuição da autoria da maior parte dos mais de 400 criações que hoje existem associadas ao seu nome foi feita sem qualquer comprovação documental, baseando-se apenas em critérios de semelhança estilística com peças documentadas. Toda sua obra de Aleijadinho, como é mais conhecido, né? Entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Todo mundo conhece, né? São cidades históricas que têm as obras, né? Aqueles 12 profetas, né? E tudo mais aí do Aleijadinho. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, com um estilo relacionado ao barroco e ao rococó, né? É considerado pela crítica brasileira quase em consenso como o maior expoente da arte colonial no Brasil e, ultrapassando as fronteiras brasileiras, para alguns estudiosos estrangeiros, é o maior nome do barroco americano, merecendo um lugar destacado na história da arte do Ocidente, hein? Que bacana, né, gente? O Francisco Manuel Lisboa, né? O Antônio Francisco Lisboa, aliás, né? Não é o autor do hino, não, né, gente? Da letra do hino. Também é o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, mais conhecido, né? Muitas dúvidas cercam a vida de Antônio Francisco Lisboa. Praticamente todos os dados hoje disponíveis são derivados de uma biografia escrita em 1858 por Rodrigo José
Ferreira Bretas, 44 anos após a morte do Aleijadinho, baseando-se alegadamente em documentos e depoimentos de indivíduos que haviam conhecido pessoalmente o artista. Contudo, a crítica recente tende a considerar essa biografia em boa medida fantasiosa, parte de um processo de magnificação e dramatização de sua personalidade e obra, numa manipulação romantizada de sua figura, cujo intuito era elevá-lo à condição ícone da brasilidade, um misto de herói e artista, um gênio singular, sagrado e consagrado, como descreveu Roger Cartier. O relato de Bretas, contudo, não pode ser completamente descartado, pois sendo a mais antiga nota biográfica substancial sobre Aleijadinho. Sobre ela se construiu a maioria das biografias posteriores, mas as informações que traz precisam ser encaradas com algum ceticismo, sendo difícil distinguir o que é fato do que foi distorcido pela tradição popular e pelas interpretações do escritor. Biografias e estudos críticos realizados pelos modernistas brasileiros na primeira metade do século XX também fizeram interpretações tendenciosas de sua vida e obra, aumentando a quantidade de estereótipos em seu redor que ainda hoje se perpetuam na imaginação popular e em parte da crítica, e são explorados tanto por instâncias culturais oficiais como pelas agências de turismo das cidades onde ele deixou sua produção. A primeira notícia oficial sobre Aleijadinho apareceu em 1790 em um memorando escrito pelo capitão Joaquim José da Silva, cumprindo ordem régia de 20 de julho de 1782, que determinava que se registrassem em livro oficial os acontecimentos notáveis de que houvesse notícia certa ocorrido desde a fundação da capitania de Minas Gerais. O memorando, escrito ainda em vida de Aleijadinho, continha uma descrição das obras mais notáveis do artista e algumas indicações biográficas, em parte nele se baseou. Bretas, para escrever os traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco de Lisboa, distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de Aleijadinho, onde reproduziu trechos do documento original que mais tarde se perdeu. Olha só, os primeiros anos de formação, não é? Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, era filho natural de um respeitado mestre de obras e arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e sua escrava africana, Isabel. Na certidão de batismo, invocada por Bretas, consta que Antônio, nascido escravo, fora batizado em 29 de agosto de 1730, na então chamada Vila Rica, atual Ouro Preto, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, tendo como padrinho Antônio dos Reis e sendo alforriado na ocasião por seu pai e senhor. Na certidão não consta a data de nascimento da criança, que pode ter ocorrido alguns dias antes. Entretanto, há argumentos fortes que levam atualmente a se considerar mais provável que tenha nascido em 1738, pois sua certidão de óbito consta como data de seu falecimento 18 de novembro de 1814, acrescentando que o artista tinha então 76 anos de idade. A data de 1738 é aceita pelo Museu Aleijadinho, localizado em Ouro Preto. E segundo Vasconcelos, o manuscrito original de Bretas, encontrado no arquivo da Arquidiocese de Mariana, remete o nascimento a 1738, advertindo corresponder a data ao registro na certidão de óbito do artista. O motivo da discrepância entre as datas no manuscrito e no opúsculo que foi impresso não é clara. Em 1738, seu pai casou com Maria Antônia de São Pedro, uma açoriana, e com ela deu 4 meios irmãos a Aleijadinho, e foi nesta família que o artista cresceu.
Segundo Bretas, o conhecimento que Aleijadinho tinha de desenho, de arquitetura e escultura fora obtido de seu pai e talvez do desenhista e pintor João Gomes Batista. Terá frequentado o internato do seminário dos franciscanos Donatos do Hospício da Terra Santa de 1750 até 1759 em Ouro Preto, onde aprenderia gramática, latim, matemática e religião. Entre mentes, assistia seu pai nos trabalhos que ele realizava na matriz de Antônio Dias e na Casa dos Contos, trabalhando também com seu tio Antônio Francisco Pombal, entalhador, e Francisco Xavier de Brito. Colaborou com José Coelho Noronha na obra da Talha dos Altares da matriz de Caeté, projeto de seu pai. Data de 1752, o seu primeiro projeto individual, um desenho para o chafariz do pátio do Palácio dos Governadores em Ouro Preto. Maturidade. Em 1756, por ter ido ao Rio de Janeiro acompanhando Frei Lucas de Santa Clara, transportador do ouro e diamantes que deveriam ser embarcados para Lisboa, onde pôde ter recebido influência dos artistas locais. 2 anos depois, teria criado um chafariz de pedra-sabão para o Hospício da Terra Santa e logo em seguida lançou-se como profissional autônomo. Contudo, sendo mulato, muitas vezes foi obrigado a aceitar contratos como artesão diarista e não como mestre. Da década de 1760 até próximo da morte, realizou uma grande quantidade de obras, mas na sua ausência de documentação comprobatória, diversas têm uma autoria controversa e são, a rigor, consideradas apenas atribuições, baseadas em critérios de semelhança estilística com sua produção autenticada. Em 1767, morreu-lhe o pai, mas Aleijadinho, como filho bastardo, não foi contemplado no testamento. No ano seguinte, alistou-se no regimento da Infantaria dos Homens Pardos de Ouro Preto, onde permaneceu 3 anos, sem descontinuar sua atividade artística. Neste período, recebeu encomendas importantes, o risco da fachada da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Sabará e os púlpitos da igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto. Em torno de 1770, organizou sua oficina, que estava em franca expansão. Segundo o modelo das corporações de ofícios ou guildas medievais, a qual em 1772 foi regulada e reconhecida pela Câmara de Ouro Preto. Ainda em 1772, no dia 5 de agosto, foi recebido como irmão na Irmandade de São José de Ouro Preto. Em 4 de março de 1776, governador da capitania de Minas Gerais, Dom Antônio de Noronha, cumprindo instruções do vice-rei, convocou pedreiros, carpinteiros, serralheiros e ferreiros para integrarem um batalhão militar que trabalharia na reconstrução de um forte no Rio Grande do Sul. Aleijadinho teria sido obrigado a atender ao chamado, chegando a se deslocar até o Rio de Janeiro, mas então teria sido dispensado. No Rio, providenciou o averbamento judicial da paternidade de um filho que estivera com a mulata Narcisa Rodrigues da Conceição, filho que se chamou como o avô, Manuel Francisco Lisboa. Mais tarde, ela o abandonou e levou o filho para o Rio, onde ele se tornou artesão. Até então, de acordo com Bretas, Aleijadinho gozara de boa saúde e apreciava os prazeres da mesa e as festas e danças populares. Mas a partir de 1777 começaram a surgir os sinais de uma grave doença que, com o passar dos anos, deformou-lhe o corpo e prejudicou o seu trabalho, causando-lhe grandes sofrimentos. Até hoje, como já Bretas reconhecera, é desconhecida a exata natureza de seu mal, e várias propostas de diagnóstico foram oferecidas por diversos historiadores e médicos. Mesmo com crescente dificuldade, prosseguiu trabalhando intensivamente. Em 9 de dezembro de 1787, assumiu formalmente como juiz da Irmandade de São José. Em 1790, o capitão Joaquim José da Silva escreveu o seu importante memorando para a Câmara de Mariana, parcialmente transcrito por Bretas,
onde deu diversos dados sobre o artista e, testemunhando a fama que então já o acompanhava, saudou-o como o novo Praxiteles, que honra igualmente a arquitetura e a escultura, superior a tudo e singular nas esculturas de pedra em todo o vulto ou meio relevado e no debuxo e ornatos irregulares do melhor gosto francês, é o sobredito Antônio Francisco, em qualquer peça sua que serve de realce aos edifícios mais elegantes. Admira-se a invenção, o equilíbrio natural ou composto, a justeza das dimensões, a energia dos usos e costumes e a escolha e disposição dos acessórios com os grupos verossímeis que inspira a beleza natureza, a bela natureza, aliás. Tanta preciosidade se acha depositada em um corpo enfermo que precisa ser conduzido a qualquer parte e atarem-se-lhes os ferros para poder obrar. Isso aí, não é? É o capitão descrevendo nas suas anotações, não é? Anos finais e morte. Em 1796, recebeu outra encomenda de grande importância para a realização de esculturas da Via Sacra e os profetas para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, consideradas a sua obra-prima. No censo de 1814, seu filho apareceu como um de seus dependentes, junto com a nora Joana e um neto. Entre 1807 e 1809, estando numa doença em estado avançado, a sua oficina encerrou as atividades, mas ele ainda realizou alguns trabalhos. A partir de 1812, sua saúde piorou e ele passou a depender muito das pessoas que o assistiam. Mudou-se para uma casa das proximidades da Igreja do Carmo de Ouro Preto para supervisionar as obras que estavam a cargo de seu discípulo Justino de Almeida. A esta altura estava quase cego e com as capacidades motoras grandemente reduzidas. Por um breve período voltou para sua antiga moradia, mas logo teve de acomodar-se na casa de sua nora, que, de acordo com Bretas, se encarregou dos cuidados de que necessitava até que ele veio a falecer em 18 de novembro de 1814. Foi sepultado na matriz de Antônio Dias, em uma tumba junto ao altar de Nossa Senhora da Boa Morte. O homem, a doença e o mito. Aleijadinho foi descrito por Bretas nos seguintes termos: era pardo escuro, tinha a voz forte, a fala arrebatada e o gênio agastado. A estatura era baixa, o corpo cheio e mal configurado, o rosto e a cabeça redondos e testa volumosa, o cabelo preto e anelado, de barba cerrado e basto, a testa larga, o nariz regular e algum tanto pontiagudo, os beiços grossos, as orelhas grandes e o pescoço curto. Quase nada ficou registrado sobre sua vida pessoal, a não ser que gostava de se entreter nas danças vulgares e comer bem, e que amaziou-se com a mulata Narcisa, tendo com ela um filho. Nada foi dito sobre suas ideias artísticas, sociais ou políticas. Trabalhava sempre sob o regime da encomenda, ganhando meia oitava de ouro por dia, mas não acumulou fortuna. Antes disse que era descuidado com o dinheiro, sendo roubado várias vezes. Por outro lado, teria feito repetidas doações aos pobres, manteve 13 escravos, Maurício, seu ajudante principal, com quem dividiu os ganhos, e mais Agostinho, auxiliar de entalhes, e Januário, que lhe guiava o burro em que andava. Continuando, Bretas relatou que depois de 1777, o artista começou a exibir sinais de uma misteriosa doença degenerativa que lhe valeu o apelido de Aleijadinho. O seu corpo foi progressivamente se deformando, o que lhe causava dores contínuas. Teria perdido vários dedos das mãos, restando-lhes apenas o indicador e o polegar, e todos dos pés, não é? Obrigando a andar de joelhos.
Para trabalhar, tinha de fazer com que lhe amarrasse os cinzéis nos cotos, e na fase mais avançada do mal precisava ser carregado para todos os deslocamentos. Sobrevivem recibos de pagamentos de escravos que o levavam para cá e para lá, atestando também a face foi atingida, emprestando-lhe uma aparência grotesca. De acordo com o relato, Aleijadinho tinha plena consciência de seu aspecto terrível e por isso desenvolveu um humor perenemente revoltado, colérico e desconfiado, imaginando que mesmo os elogios que recebia por suas realizações artísticas eram escárnios dissimulados para ocultar sua deformidade, que vestia roupas amplas e folgadas, grandes chapéus que lhe escondiam o rosto, e passou a preferir trabalhar à noite, quando não podia ser visto facilmente e dentro de um espaço fechado por todos. Nos seus últimos 2 anos, aliás, quando já não podia trabalhar e passava a maior parte do tempo acamado, Bretas disse que, de acordo com que soube da nora do artista, de seu lado ficou coberto de chagas, e ele implorava constantemente que Cristo viesse dar-lhe a morte e livrar dessa vida de sofrimento, pousando seus santos pés sobre o seu corpo miserável. Porém, os testemunhos de época não concordam sobre a natureza nem sobre a extensão de suas deformidades. John Bury diz que a versão que o apresenta sem mãos se originou com John Lubbock, que visitou as minas em 1818, sendo repetida por muitos outros, mas Auguste de Saint-Hilaire, por exemplo, esteve lá na mesma altura, referiu que ele preservava as mãos, embora paralisadas, versão repetida pelo barão von Schwolger. A exumação de seus restos mortais em 1930 não foi conclusiva, não foram encontrados ossos terminais dos dedos, das mãos e dos pés, mas eles poderiam ter se desintegrado após o enterramento, hipótese sugerida, né, pelo estado de decomposição dos ossos maiores. Diversos diagnósticos têm sido propostos para explicar essa doença, todos conjeturais, que inclui, entre outras, lepra, alternativa improvável, visto que não foi excluído do convívio social, como ocorria com todos os leprosos, reumatismo deformante, bolba, zamparina, intoxicação por cardina, uma substância desconhecida que teria o poder de ampliar seus dons artísticos, conforme um relato antigo, sífilis, escorbuto, traumas físicos decorrentes de uma queda, artrite reumatoide, poliomielite e porfíria, doença que produz fotossensibilidade, o que explicaria o fato do artista trabalhar à noite ou protegido por um toldo. A construção do mito em torno ao Aleijadinho começou já na biografia pioneira de Bretas, que, embora alertando para o fato de que, quando um indivíduo qualquer se torna célebre e admirável em qualquer gênero, a quem, amante do maravilhoso, exagere indefinidamente o que nele há de extraordinário, e das exagerações que se vão sucedendo e acumulando, chega-se a compor finalmente uma entidade verdadeiramente ideal. Não obstante, enaltecia suas realizações contra um meio hostil e uma doença acabrunhante. No início do século XX, interessados em definir um novo sentido de brasilidade, os modernistas o tomaram como um paradigma, um mulato, símbolo do rico sincretismo cultural e étnico brasileiro, que conseguira transformar a herança lusa em algo original, e muita biografia foi produzida nesse sentido, criando uma aura em torno dele que foi assumida pelas instâncias oficiais da cultura nacional. Um dos elementos mais ativos na construção do mito Aleijadinho diz respeito à busca implacável de sinais confirmadores de sua originalidade, de sua unicidade no panorama da arte brasileira, representando um acontecimento tão especial que transcenderia até mesmo o estilo de sua época,
Contudo, essa busca é uma interpretação peculiar do fenômeno estético, que nasceu durante o romantismo, quando se passou a identificar fortemente o Criador com sua criação, considerando esta uma propriedade exclusiva daquele e atribuindo à obra a capacidade de exigir reflexos genuínos da personalidade e da alma individual que a produziu. Todo esse corpo de ideias não existia, pelo menos não na importância que adquiriu durante os períodos anteriores da história da arte, que primaram pelo sistema da criação coletiva e muitas vezes anônima. A arte tendia a ser considerada um produto de utilidade pública. Os clientes determinavam a abordagem a ser empregada na obra. As histórias e motivos não pertenciam a ninguém, e a voz pessoal do artista não devia prevalecer sobre os cânones formais consagrados e os conceitos coletivos que se procurava transmitir. Nem o criador podia, em linhas gerais, reivindicar propriedade intelectual sobre o que escrevia, esculpia ou pintava. A partir, pois, da ascensão do conceito romântico de originalidade, que ainda hoje é largamente arraigado, se construiu toda a crítica posterior e se passou a ver o artista como um gênio singular que está intimamente fundido com sua obra e da qual é o único árbitro e dono assumindo, não é, a criação, um perfil autobiográfico. O Aleijadinho, né, isso aqui é um comentário meu aqui, lembra muito, não se comparando, Michelangelo, né, o grande escultor, né, arquiteto italiano, que também pintou, né, pintou lá a capela, a bóveda, né, da Capela de Sistina, né, com o imperador, com o Papa, tem toda uma história aí, né. Até nos dias de hoje, parte da crítica tende a projetar uma visão moderna sobre processos mais antigos ocorridos dentro de um contexto em tudo distinto, distorcendo as interpretações e chegando a conclusões enganosas, um problema que afeta diretamente o estudo da vida e obra do Aleijadinho, e ainda mais profundamente quando se constata a importância simbólica que ele adquiriu para os brasileiros, uma importância que em boa parte foi erigida a partir dessa mesma distorção analítica que está eivada de contradições estéticas e históricas fundamentais. Não é possível, certamente, ignorar diferenças de capacidade artística ou de estilos individuais, mesmo entre artistas pré-românticos como ele. Nem se ignora o evidente aparecimento de notas originais e transformadoras na linha do tempo. Mas é preciso lembrar que antes do que ser um produto de uma suposta geração espontânea, um gênio nascido do nada e inteiramente original, Aleijadinho pertenceu a uma linhagem, teve antecessores e inspiradores e foi fruto de um meio cultural que determinava, em larga medida, como a arte da sua época deveria ser criada, sem que o artista, um conceito que tampouco existia como ele é entendido hoje, tivesse um papel especial ativo nessa determinação. Relembrando, né, gente, que esse caderno do Estado de Minas são os 200 anos de Aleijadinho, né? Conforme aí eu estava narrando aí para vocês, não é? De né? Vamos voltar lá em cima, né? 1730, não é? 1738, as controvérsias das datas, não é? A 18 de 1814, portanto aí ele teria 76 anos, né, quando ele faleceu. Depois, gente, tem uma série, né, as obras do Aleijadinho, uma série de documentos, né, que começam a atestar a veracidade de suas obras, né? Tanto esse Bretas, aí como eu citei para vocês, né, que teve acesso, né, à Nora, conheceu o Aleijadinho e escreveu, né, essas notas
né? Ou até mesmo pode-se dizer um livro sobre o Aleijadinho, como o capitão também, não é? Que começou a tomar notas a respeito desse grande escultor, não é? Que transformava os tipos de pedras usados para arte, né, em imagens assim que até hoje estão aí, né, muitos em museus, né, ele pedra sabão, né, aqueles os profetas, né, que é cartão de visita, não é? Aliás, ninguém se fala assim de Congonhas, né? Fala em Congonhas, já está lá o profeta Daniel, né? Conhecido no mundo todo, né? Baruque, Oséias, Jonas, Joel, Abdias, Amós, Naum, aí Abacuque, né? E o Daniel aqui, um dos seus profetas aqui, que é uma das esculturas assim das mais conhecidas, não é? O Cristo carregando a cruz da Via Sacra de Congonhas também, não? Outra obra de Aleijadinho, relevo no pórtico da igreja de São Francisco em São João del Rei, né? Outra obra dele. Então tem muita coisa. O profeta Oséias, não é? Tem aqui o Abacuque, o Naum, soldados romanos na Via Sacra de Congonhas, a igreja de São Francisco em Ouro Preto. Tem muito, as obras dele são assim, ó, a catalografia aqui de obras dele é extensa, não é? Ele trabalhava, ele fez a doença dele, não é? Conforme eu falei para vocês, né? Tem aqui o retábulo da Capela Mor da igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei. Aqui a Nossa Senhora das Dores, tradicionalmente atribuída a Aleijadinho, Museu de Arte Sacra de São Paulo. Cristo no Horto das Oliveiras, na Via Sacra de Congonhas. Anjo com Cálice da Paixão, na Via Sacra de Congonhas também, não é? Igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei, projeto de Aleijadinho modificado por Cerqueira. Cristo Flagelado, Santuário de Congonhas. Muitas outras obras, né, gente? Muitas outras obras dele aí. E a doença, né, conforme eu estava falando para vocês, ele tinha talvez, ou era repulsa, as pessoas tinham repulsas pela sua figura, né, que a doença deformou, pelas faltas dos dedos, talvez, até dos dedos dos pés também, e ele se excluía da sociedade, só trabalhava à noite ou protegido por um todo. Pode ser também por falta de sensibilidade, né, da luz, que lhe fazia mal, né, a fotossensibilidade. E a doença, ele fez da doença uma motivação para o trabalho, né? Como ele não poderia mais sair, ter vida social e tal, ele se recolhia, né? E o trabalho, que hoje muitos chamam aí, né? O workaholic, né? Pessoa que vive do trabalho, vive para trabalhar. A doença fez com que Aleijadinho trabalhasse intensamente, não é? No seu dia a dia aí. Gente, por hoje é só, né? O Jornal de Saúde de hoje dedicou aí a os 200 anos que vão fazer aí da morte de Aleijadinho, né? E de todas as suas obras aí. Aguarda aí que tenha sido uma narração, né? Que venha te inspirar, né? A conhecer as obras de Aleijadinho, a visitar essas cidades históricas, né? Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, né? Sabará, e ver de perto, né? As obras, como aí em São Paulo também tem obras de Aleijadinho. Muito obrigado, saúde e paz, né? Fique aí com a nossa programação musical da Rádio Jornal de Saúde. Até amanhã, saúde e paz.
seu Mário. A dona Maria saiu.